meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu estou aqui, Gabi Tolentino, junto com a Marília. Fala, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Sim, e hoje nós vamos falar de um tópico que a gente ama de coração. Que, assim, a gente tem o maior apreço. Então, vem com a gente até o final desse episódio, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Como você viu aí no título Sim. desse episódio, nós vamos falar sobre os desabafos da espera. Como muitas de vocês sabem, eu e Marília estamos solteiras por enquanto. E uma das coisas que a gente mais gosta de compartilhar aqui com vocês nesses episódios, no nosso podcast, é o quanto esse processo, como que a gente passa por esse processo, porque é o que a Má sempre fala, né? A gente ouve muitas mulheres que já passaram pela espera, compartilhando aquilo que aconteceu na vida delas, no período que elas eram solteiras, e muitas vezes a gente não ouve de mulheres que ainda estão nesse processo da vida de solteiro, né? Que, né, acontece. Ainda mais pra gente aqui, jovens e tal, com 23 anos, no auge dos nossos 23 anos. Exato, no Tô auge dos brincando, tá, nossos gente? Tô planos. brincando, tô brincando. A gente não tem Não, mais eu tô 23 falando anos. Não, Marília. sério, Não, seríssimo. não. Inclusive, bom lembrar que um Ah, dos motivos de nós termos iniciado um podcast foi para a gente abordar assuntos exatamente como esses. Porque em exato. conferência de mulheres, é mulher casada, cuida da sua casa, dos seus filhos, isso é maravilhoso. Mas é para uma estação diferente de vida, né? Sim, exato. Então, assim, a gente tá aqui pra trocar figurinhas junto com você, mulher solteira, que ouve a gente. Exatamente, exatamente. Então, a gente elencou aqui, deixa eu ver, 5 desabafos da espera que eu e Marília temos, passamos e sentimos. É o que a gente fala quando a gente se liga, entendeu? Eu e Gabi ligamos, quando a gente tá numa roda de amigas, amiga, eu tô Exato, assim, assim, assim. É esse desabafo que a gente quer trazer para vocês, entendeu? Imagine exatamente, agora que tá todo mundo numa sala, sentado no sofá, e a gente tá desabafando juntas. exato. Faz de conta que cada tópico a gente vai falar um dia, porque realmente, gente, eu e a Marília nas nossas chamadas são exatamente assim. Então pensa que ou a gente tá na sala, ou se vocês estiverem à distância, como eu e a Má, a gente tá numa chamada de vídeo entre todas nós. Exatamente. A primeira coisa aqui, que é realmente um desabafo, porque a gente sente muitas vezes, é a descrença. Claro que nós sentimos descrença muitas vezes. Nós sentimos, às vezes, aquela dúvida de será que Deus vai fazer? Quando ele vai fazer? O que vai acontecer? A gente não sabe do nosso futuro. A gente não Será que essa tá. pessoa existe? Não, eu acho que ela Exato! não existe. Deus, mas eu tô colocando tudo aqui no papel, mas será? Será que eu tô sendo muito exigente? Será que Uhum. tantas coisas? E aí a descrença vem junto com essa situação, com certeza. Claro que a gente fica aí numa dúvida, né? Eu tô bem sozinha, tá tudo acontecendo conforme planejado, mas muitas vezes a gente tem essa sensação de será que Deus vai fazer? Como ele vai fazer? Que horas ele vai fazer? Então, uma das coisas que eu e a Má mais fazemos quando a descrença vem, gente, muitas vezes a gente já compartilhou, tá? Ou a Má veio e falou, cara, mas assim, ó, eu não sei se vai acontecer. Eu também já fiz isso. Eu lembro até de um dia que eu cheguei para minha mãe e para minha irmã, sei lá, deve fazer uns 8 anos, eu era jovem. Eu virei para minha mãe e para minha irmã e eu falei assim, gente, eu não sei se eu vou casar, não. Não sei, eu acho que não. No Eu acho que auge Deus. dos 15 anos dela, ela Eu falou isso, entendeu? No auge exatamente, dos 15 anos dela, ela: "Não, eu tô exatamente. demorando muito", entendeu? Exato. Entendi. Eu lembro que na época eu nunca nem tinha namorado, gente. Então eu falei: "Ah, acho que não vou casar não, tá tudo certo". E a minha mãe ficou muito brava, ela falou: "Para de falar essas coisas, etc". Eu acho que sim, uma das coisas que eu mais compartilho com a Má é: "Má, cara, Deus ele coloca assim um sonho no nosso coração.
ele coloca algo muito forte no nosso coração. Eu duvido, gente, é como se a gente olhasse para um pai oferecendo algo que o filho gosta muito e depois tirasse e falasse: "Não, você não vai ter isso". Cara, eu não acredito em um Deus que faz dessa forma na nossa vida. Ele não ia dar um sonho tão forte, ele não ia deixar claro na Bíblia o quanto o casamento é um plano de Deus. Ele não ia fazer várias coisas para falar: "Não, você fica aí com essa vontade e é isso. Eu sou um pai ruim e eu não vou te dar isso". Não, cara, porque a Bíblia ela é bem clara. Se até os nossos pais terrenos sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o nosso Pai no céu? Então, quando esses momentos de descrença eles vêm até nós, o que nós fazemos? Nós trazemos a realidade da palavra de Deus para nós, né, Má? Exatamente. Porque se a gente Exatamente. ficar só naquilo que eu tô vendo, só naquilo que eu tô desejando, só naquilo que é a minha realidade, realmente, se eu olhar para minha realidade agora, sou solteira, tenho 29 anos, tô construindo a minha vida, mas eu não quero pensar só na minha realidade atual, eu quero pensar naquilo que Deus ele tem para nossa vida. E o coração do homem realmente a palavra de Deus fala que a gente tem que fazer os nossos planos. Então, sonhe com isso, planeje com isso, traz a palavra de Deus para a sua vida e trazendo a palavra de Deus para esses momentos de descrença. É o famoso crer sem ver, né? O que a Exato, Bíblia é? Resumindo assim, algo que a Bíblia nos leva a viver. É o crer sem ver. É a exato. fé. Então, exerça fé sobre essa área da sua vida. Sim, Às vezes não exato. é fácil, vai ter estações mais difíceis, outras você vai estar mais fervorosa ali. Nossa, não, é esse ano. Sim, E exerça fé sobre essa área da sua vida. sim. Outra coisa que nós queríamos compartilhar, outro desabafo da espera. Esse é bem comum. É a impaciência, né? É quando a ansiedade já tá assim, ó, nos dominando no íntimo. Deus, não sei se você já pensou isso. Eu já pensei isso. Eu falei, Deus, mas o Senhor pode todas as coisas. Por que tanta espera? O Senhor podia fazer assim, ó, e tudo acontecer, né? O Senhor Sim, podia só olhar, não era nem lançar uma palavra, só olhar para aquela situação, como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus com aquela hemorragia, só de tocar, assim, ó, Jesus nem olhou para ela, só de tocar ela foi curada, sim, né? E o que eu aprendo no meu desabafo, na minha espera, enfim, é entender que a agenda de Deus é infalível. Há um Deus em um trono. Há um Deus assentado no trono. Há um Deus que não perdeu o controle da sua vida, da sua história, do seu futuro, do seu destino. Sabe? sim, Às vezes eu entro no culto, ou eu vou adorar Jesus no meu quarto, e aí eu vou orar por alguma coisa, até por essa área, eu falo, não, deixa eu gastar mais tempo adorando do que orando, porque quando eu adoro, eu tô dizendo, tô me rendendo e dizendo, Senhor, a minha vida é tua. sim, O Senhor sabe do que nós precisamos. Não que nós não tenhamos que orar, mas às vezes a gente está tão ansioso e a gente só ora por aquilo e a gente só pensa naquilo e o Senhor está falando assim: eu estou te convidando para começar a olhar na horizontal um relacionamento entre eu e você. E quando sim, a gente começa a ter um relacionamento com Ele, as coisas daqui vão até às vezes perdendo sentido. A nossa impaciência, a nossa ansiedade, ela vai diminuindo. sim, Assim, eu confesso para vocês que pessoalmente a impaciência nunca foi algo que me pegou assim. É porque eu acho que como eu tenho um lado mais, eu vou mais para melancolia, né? Se eu tô impaciente, eu nunca sou aquele impaciente tipo assim, nossa Deus, mas o senhor não fez ainda. Por quê? Não, aí eu vou, eu choro, entendeu? Chorava, sim, ficava triste. Eu sempre vou para esse lado. Eu não sim, sei vocês, se isso faz sentido para vocês, mas tem algo que eu penso muito o senhor não me deve nada. Se eu deixar de te seguir amanhã porque eu fiquei frustrada, porque o senhor não me deu um casamento ou um marido, quem vai perder sou eu, porque quem precisa de Deus sou eu. Eu sim, não sou digna de questioná-lo. Então eu sim, confesso que eu, Marília, nunca nem questionei. Falei, nossa Deus, por que todo mundo sim e eu não? A minha posição nesse tempo de espera é, Senhor, cuida do meu coração.
No Sim, dia que eu tô impaciente, no dia que eu tô ansiosa, no dia que eu tô desanimada, cuida do meu coração. sim, Eu acho que esse é o segredo, sabe? Dessa sim. jornada. A Bíblia diz lá em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que o Exato. seu motivo de aflição seja também o seu motivo de oração. Sim. Muitas vezes nós ficamos aflitos e nós vamos falar com um amigo. Nós ficamos aflitos e nós vamos tuitar, nós ficamos aflitos e nós vamos descarregar em outro lugar. E o Senhor está te convidando para descarregar esse sentimento nele, naquele que sabe tudo sobre você. Amém, meu Deus. E alguns sintomas de impaciência, eles podem vir carregados de algumas atitudes nossas imprudentes. Sim, Então, a gente vem com a impaciência e a gente quer acelerar. A Má falou, lembrando que a Marília não é melancólica e como ela age nesses momentos é exatamente na introspecção. Engraçado que eu sou melancólica e os meus momentos de impaciência era querer agir de acordo com a minha mão, de acordo com o meu esforço, de acordo com aquilo que eu posso fazer. E realmente, meninas, uma das coisas que eu aprendi em 2024 é que a gente tem sim um papel importante na espera. Não é só eu ficar esperando, fazendo nada. Eu e a Marília, a gente discorda muitas vezes nesse ponto, tá bom, meninas? Mas a gente tem que fazer algumas coisas. Mas a partir do momento que eu entendo o que eu preciso fazer e eu ajo não por impaciência ou por qualquer um dos outros sintomas que a gente vai falar aqui, aí eu ajo racionalmente naquilo que Deus está construindo em mim. Deus, tudo bem, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Isso aqui é o que o Senhor está me traçando como plano para que eu faça, para que eu chegue, sim, para que eu construa um relacionamento saudável que eu quero e não só uma idealização de casamento, aí sim eu começo a entender que não é mais sobre a minha impaciência. Porque se eu ajo só nos momentos de impaciência, só nos momentos de, como a gente falou do ponto anterior, de descrença, aí eu vou agir com impulsividade, com ansiedade, e isso não é saudável. sim. Então, esse ponto é muito importante. Analise como você reage nesses momentos de impaciência. E sempre o inimigo, ele já está com o prato pronto para o nosso momento de impaciência, entendeu? Então, assim, força, mulher, força que a gente tá junto. E é isso aí. E algo também que eu tento viver é não fazer com que a minha vida gire em torno disso, entendeu? Ai, queremos casar, queremos formar família, isso é um projeto de Deus, é. Mas e se não acontecer? Como tá a minha vida? Minha vida tem que estar andando. Tem Sim, tantas outras coisas pra gente fazer, então quando a gente tira um foco um pouco, a gente vai tendo uma vida mais saudável. sim. Enfim, ah não, sou eu ou vou ser o próximo desabafo? Eu já tô aqui Pode falar, Má. falando. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Tá, o próximo desabafo aqui que a gente quer trazer para vocês é sobre transformar a solidão em solitude. Isso é um desafio, tá? Eu falando aqui, abrindo meu coração, eu moro sozinha há muito tempo. 10 anos, 11 anos eu moro sozinha já. Então, Já deu tudo isso. já deu. Ok. Fia, a gente já ficando velha. Não, a Então, gente tem 23 anos. Como não, é assim? verdade, os 13. Adolescente, minha mãe mandou morar sozinha, enfim. E aí é muito difícil, porque é claro, a gente sempre tem que tentar transformar esses momentos de solidão em solitude. Mas o que eu vivi na minha jornada é que vai ter alguns momentos de solidão, sim. Vai ter uns momentos que você não vai conseguir virar a chavinha e transformar em solitude. E tá tudo bem. Sabe, se vier momentos de solidão, que você chore aos pés de Jesus. Quantos momentos eu já tive de solidão, sabe? E eu ali chorava aos pés de Jesus. E aí, quando eu ia para os pés de Jesus chorar, eu já levantava outra pessoa. Entendeu? Eu já levantava uma pessoa nova, eu já levantava animada, revigorada. Porque isso é o que o nosso Deus pode fazer por nós. Exato. Isso é o que o nosso Deus ele faz por nós. Então, assim,
Se você talvez é muito dependente emocional de outra pessoa, de alguém, né? Eu tenho amigas que é engraçado que elas sempre gostam de companhia. Elas não gostam de fazer nada sozinha. E eu acho isso estranho, porque eu amo fazer as coisas sozinhas e também não é saudável. Tem que ter um meio termo, entendeu? Eu pego o carro, eu saio, eu faço o que eu amo. Uma coisa que eu amo ir no shopping sozinho. Eu amo fazer compra sozinha. Isso é algo que eu gosto, mas é algo que nós precisamos tomar cuidado também. Sim, Então, assim, que quando a solidão vier, tenta transformar em solitude. Tenta transformar aquele momento de dor, talvez, de desânimo, em um maravilhoso tempo com Deus. sim, Em sim, uma maravilhosa leitura, sabe? De um livro que vai te edificar, de um livro que vai fazer você crescer. sim, Algo que eu penso, eu sempre pensava, mas principalmente depois quando os anos foram passando, eu preciso crescer em outras áreas da minha vida. Eu preciso crescer profissionalmente. Eu quero que a pessoa que eu vou me casar me encontre na melhor fase. Então, sabe, comece a se mover. Eu acho que quando a gente está numa vida em movimento, os momentos de solidão são menores, mas eles existem. E que você encontre graça em Jesus, que você encontre favor em Jesus e que você transforme, sabe, muitos momentos de solidão em solitude, que era estar na presença de Deus. sim. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque nos últimos, sei lá, 2 anos, é algo que eu vim tratando muito na terapia e, claro, com o meu relacionamento com Deus. Porque eu sempre entendi que eu era uma pessoa muito independente, etc., antes da terapia. Nossa, tá tudo bem, tudo muito bem resolvido na minha vida. Mas daí eu comecei a perceber que tinha muita dependência emocional envolvida. Então, como a Má falou, eu gosto de fazer as coisas sozinhas. É engraçado porque no meu temperamento, eu eu deveria gostar mais de fazer as coisas sozinha, mas a dependência emocional me fazia com que eu só quisesse fazer as coisas com outras pessoas. E uma das coisas que eu tratei nesse tempo foi exatamente a descoberta do que eu gostava, de quem eu era, do meu próprio, de ser assim contente comigo mesma antes de qualquer coisa. Então aqui, claro, a gente fala do nosso relacionamento com Deus. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, inclusive as nossas necessidades emocionais. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é suficiente. Se a gente perder tudo, a única coisa que a gente não pode perder é o nosso Deus. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele, eu dedico a minha vida a Ele, amém. Somos eu e Ele. E tá tudo bem. Aí eu entendo que não existe mais solidão, porque eu nunca vou estar sozinho. O Espírito Santo sempre vai estar comigo. Mas quando eu começo a perceber a mim mesma, aí sim eu começo a gostar de mim mesma, da minha própria companhia. Eu não sei se vocês já tiveram esses momentos assim que vocês foram em algum lugar sozinhas e alguém falou pra você, aí vocês estão contando pra alguma amiga, pra alguém da sua família. Eu fui em tal, vamos supor aqui, sei lá. Eu fui no cinema sozinha. E daí alguém vira e fala assim: "Nossa, você foi sozinha?" Ai, que coisa triste, que coisa chata, do tipo assim, como assim? Você foi sozinha? Gente, eu era essa pessoa que julgava, porque eu falava, você foi sozinha, do tipo assim, como assim? Mas na verdade, a gente realmente precisa trocar nossa lente e entender que esses momentos que a gente tem conosco mesmo, assim, se a nossa companhia não for boa pra gente, por que que vai ser pra outra pessoa? Como é que outra pessoa vai ser, vai querer estar do nosso lado se a gente deposita todas as nossas tudo aquilo que a gente quer emocionalmente na outra pessoa? Não, eu tô bem sozinha. E aí, quando chega outra pessoa, ela não vai. Você não vai sugar dela toda a energia, né? Na verdade, vocês complementam a energia e falam, cara, amém. Eu tô muito feliz de estar sozinha, mas eu quero estar com outra pessoa. Não é mais sobre eu precisar estar com outra pessoa. Eu consigo muito bem fazer tudo que eu preciso sozinha, mas eu quero ter alguém do meu lado para poder compartilhar a vida. E aí, vamos pro próximo ponto.
Então, transformar a solidão em solitude. Um outro desabafo é sobre a carência. Esse a gente ouve assim, ó, muito. Porque realmente, eu acho que a carência e a impaciência, elas caminham muito juntas. Porque elas Sim. fazem com que a gente tome atitudes. Na verdade, eu acho que todos os desabafos eles fazem com que a gente tome atitudes precipitadas e não saudáveis e nem sábias. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A carência é um ponto, claro que a gente toca na nossa saúde física, porque a gente tem os nossos hormônios oscilando. Às vezes a gente vai estar em períodos de mais carência, de menos carência. A gente tem as nossas tensões pré-menstruais, que realmente fazem com que a gente chore mais, que a gente queira outra pessoa do nosso lado, etc. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é bem clara de que Deus, o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, lidar com a carência é a gente lidar exatamente com o nosso domínio próprio. Eu não esqueço, gente, de uma vez que a gente estava viajando entre amigas. E, gente, eu acho que assim, foi o momento mais marcante de carência para mim. Foi, tipo assim, muito forte. Assim, claro que a gente estava entre amigas e a Um gente lugar falava muito seguro. disso. A gente estava, assim, falando muito sobre relacionamentos. A gente assistiu 2 casamentos naquele final de semana juntas. E daí aconteceram algumas situações que eu falei: "Meu Deus, eu tô muito carente". Fiquei desesperada, gente, pedi pelo amor de Deus para minhas amigas me ajudarem. E graças a Deus eu estava entre amigas, porque quando a gente tá sozinha, daí a gente age imprudentemente. Então, esses Sim. momentos eles vão vir, gente. A gente não tá ileso de que momentos de carência eles apareçam. Mas é como é que a gente vai lidar com esses momentos? Como é que a gente vai, a quem a gente recorre, né? A Bíblia fala. A Bíblia é bem clara. A Má falou aqui também, né? Que, olha, tudo bem se a gente não casar. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. A gente vai sim orar por isso, planejar isso, ter esse sonho, almejar com que isso aconteça. Mas Paulo também fala pra gente, né? Em 1 Coríntios 7:32. Olha, eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Então, quando a gente olha para a nossa carência, eu falo, cara, beleza, eu vou suprir as minhas carências servindo ao Senhor, me preocupando com as coisas do Senhor. Claro que vocês já devem ter tido essa perspectiva de que quando a gente prioriza o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a gente serve as outras pessoas, daí a nossa vida, ela fica em segundo plano. E não é que a gente tem que esquecer da nossa vida, não, pelo amor de Deus. Mas é que a nossa cabeça, a nossa mente fica ocupada, né? Não é bíblico isso, mas mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. E é o que a Gabi falou, a carência ela vai vir e todas nós vamos sentir carência em algum momento da nossa jornada. Mas é o que eu vou fazer com essa minha carência, entendeu? Sim. O que nós vamos fazer com essa carência? E aí a gente vem e nós temos a ajuda do Espírito Santo para lidar com esse sentimento. Amém. E é isso, e vamos para próximo desabafo, que é espere em movimento. Esse aqui eu vou falar, a gente vai abordar a minha tese e a da Gabriela, que abriu o jogo. Vamos lá, eu vou falar da minha primeira, que eu sou Você quer fazer advogada, isso? sou Meninas, eu queria ser assim, advogada, ó. e Você eu ficou vou até o defender final. a minha Tá linha, pronto. tá bom? Eu vou defender a minha linha. Sou advogada, eu vou defender a minha linha. Depois a Gabriela fica com a dela. É o seguinte, o que assim, a minha visão, né, até teológica, quando eu olho para a Bíblia sobre relacionamento. Primeiro que não existe namoro na Bíblia. A Bíblia não fala sobre namoro. A A Bíblia gente traz concorda isso. isso, a Bíblia traz princípios para nós, de vida, né? E hoje a gente está no mundo, enfim, a gente vive no mundo, a gente está no Brasil, então assim, né? Tem princípios ocidentais que regem enfim, o ambiente que nós vivemos. E aí entra o namoro, até porque nós precisamos conhecer a pessoa para saber se a gente vai casar ou não. Qual que é o meu entendimento de espera em movimento? Você tem que esperar vivendo.
mas é vivendo mesmo. É se profissionalizando, é estudando, é fazendo cursos, é subindo na sua carreira, né? É servindo de todo o seu coração na igreja, ativa em projetos. Não é ficar na redoma do seu quarto falando, meu Deus, jogar suas tranças pela janela e falar: cadê o homem que vai salvar Rapunzel? Vai chegar Não. pelo correio. Exatamente, entendeu? Cadê o homem que vai salvar a minha vida? E aí sim eu vou começar a viver. Tanto que tenho 33 anos, então assim, eu já vivi muitas coisas solteira que eu não vou viver sozinha, não vou viver casada, porque foi uma fase que já passou e eu estava solteira. Ou seja, nós não podemos parar. Mas quando eu olho para a Bíblia e eu vejo a história de Rebeca, essa história ela tem o meu coração. Porque qual que é o meu entendimento? É, nós vamos ser fiéis em tudo que o Senhor colocar na nossa mão. Então, se Deus está te chamando para servir na sua igreja, você vai ser fiel de todo o coração. Se Deus está te chamando para uma qualquer esfera da sua vida, você vai ser fiel nessa esfera. Você não vai ficar ali no seu quarto, ali na sua redoma. Mas a Bíblia diz, quando a gente olha lá em Gênesis, que Deus ele traz o servo de Isaac até Rebeca. E que Rebeca, aí que vem o ponto-chave da minha tese, né? Da minha super tese de mestrado. Doutorado. O que Rebeca estava fazendo quando ela encontra, né? Não com Isaac, mas com o servo de Isaac. Ela estava Servo de Abraão. fazendo. Abraão, ela estava fazendo o básico de todo dia. Ela não estava ali esporadicamente buscando água naquele tanque. Não, ela ia ali buscar água todos os dias. Rebeca estava no ordinário, vivendo o ordinário. E aí Deus traz para ela um bom encontro. Deus traz para ela um homem de Deus. Então, resumindo, a minha tese é: espere em movimentos, sim. Tá? Espere em movimento, mas assim, creia que Deus vai trazer. Eu não tô aqui falando, ai, você tem que esperar, você não pode ter iniciativa. Eu, Marília, pessoalmente, Sim. eu ainda não entra assim, não entra muito no meu estilo de vida eu pensar em tomar a iniciativa de algo. Não, a iniciativa para mim, ela tem que vir do homem. Conheço pastores que eu amo e que eu admiro. Eu até te mandei um story esses dias, né? E o pastor falava assim: não, hoje vocês estão no Ocidente, né? E hoje a nossa cultura é assim, não tem problema nenhum você chamar um moço pro café. E eu realmente acho que não tem. Não tem problema algum. Mas quando eu olho para a vida de Rebeca, eu tenho essa percepção. Espere em movimento, mas assim, no movimento, no seu movimento, na sua vida. E não, tipo assim, em movimento. Então eu vou, tipo assim, começar a mandar mensagem para vários caras. E aí eu vou marcar vários cafés com vários caras. Não, pelo amor de Deus. Ô, gente, Entende? deixa eu falar a minha teoria aqui, porque do Sim. jeito que a Marília tá falando, parece que eu penso totalmente diferente dela, tá? Não é assim. Não é assim que funciona. Depois eu vou ter direito de réplica. Combinado. Eu te dou 2 minutos de réplica. Tá. Mas, gente, eu concordo muito com o que a Má falou. De que realmente a gente tem que esperar em movimento, viver a nossa vida, fazer muitas coisas. O que muitas vezes acontece entre nós cristãs, e eu vejo cada vez mais isso acontecendo, são muitas mulheres passivas e falando: eu vou cuidar de todas as áreas da minha vida, menos da minha área sentimental. E aí o que acontece muitas vezes? Aparece um cara na frente dela e ela não vai nem abrir um sorriso, porque ela vai falar: Deus vai mandar na hora certa. Mas daí as pessoas elas querem que Deus ele mande e fale assim: eu sou o homem da sua vida. Mas se o cara fizer isso, você vai assustar e vai sair correndo. Então, o que muitas vezes acontece na nossa vida é a gente tem que viver em movimento, mas a gente tem que lembrar que essa é uma área da nossa vida. Gente, eu li um livro ano passado que, assim, ó, virou uma chave na minha vida. Muitas vezes o que acontecia comigo? Eu priorizava a minha vida ministerial, eu continuava vivendo isso e eu não fazia nada para minha vida sentimental. E não fazer nada inclui exatamente isso. Você não ser simpática com as pessoas que você conhece. Você não estar aberta a conhecer pessoas na rua, em qualquer lugar, tá?
você não está aberta. Se um cara te chama pra sair, pra te conhecer, pra tomar um café, você fala que não, porque você não quer casar com o cara, mas você não tá saindo só pra casar com o cara, gente. Você tá saindo pra conhecer a história de outra pessoa. Assim, ó, o que eu vejo é exatamente isso. As mulheres cristãs, elas se fecham no mundo delas e elas não se abrem pra essa área. Claro que a gente tem um outro oposto, que é a mulher super aberta. Então, a minha teoria é: espere em movimento, mas entenda que essa é sim uma área da sua vida. E que muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas coisas, a gente vai ter que melhorar a nossa face, o nosso sorriso. A gente vai ter que sim ir para lugares específicos. Cara, quantos hobbies eu não conheci porque eu falei, deve ter umas pessoas Lembrei, legais lá. E aí eu falo, essa é a nossa divergência. Era esse aí. exatamente esse o nosso Da ponto de Rede divergência. Globo. É verdade, agora eu lembrei que eu falei, mas a gente nem tá divergindo tanto. Não, o É nosso esse. único ponto de divergência Era é que a que na Gabriela minha falava assim: você tem que ir para lugar novo, você tem que sair. Eu falava, Gabriela, pelo amor de Deus, olha para a vida de Rebeca, ela estava fazendo ordinário. Você não precisa ir atrás da bênção de Deus, a bênção de Deus vai te acompanhar. exatamente esse é o ponto que a gente diverge, porque na minha cabeça não. Na minha cabeça você vai em lugares novos, independente, tá? De você estar solteira ou não. Você vai para lugares novos, você conhece pessoas novas, você vai fazer isso independente de você estar solteira ou não. Por que que quando você tá solteira você não vai fazer isso? Faz parte da sua vida, É entendeu? a Então, motivação. Porque a gente não claro, vai, a não, gente mas vai aí ter a motivação esperança, ela tem. Exato. entendeu? De encontrar. Não, vá pra curtir, enfim. Sim, exato. Mas assim, deixa eu falar pra vocês. Esse livro que eu li, ele falava exatamente isso. Como é que você, mulher cristã, vai conhecer alguém se você está sempre no mesmo trabalho, na mesma igreja minúscula, sem ninguém aparecer, sem nada acontecer? Claro que existem raros momentos, ou em casa com a sua família, tipo assim, o tempo E todo. como que esse livro explica a história de Rebeca? Amiga, é uma das possibilidades. Não é todo mundo que acontece igual a Rebeca. Pode acontecer, claro que pode. Mas assim, se a gente colocar na ponta do lápis, quantas pessoas aconteceram isso na sua vida que você conhece, que casaram? Ué, a maioria. Não, amiga, não é As pessoas se conhecem na igreja, que a maioria. Não é a maioria. ela. Não é a maioria. A maioria que eu conheço é a pessoa foi fazer uma viagem missionária X, a pessoa mudou de país, a pessoa mudou de emprego, a pessoa mudou de igreja. Alguma coisa diferente aconteceu e a pessoa conheceu. Nunca foi assim, bateu na minha porta e chegou. Não, Raras Gabriela, vezes não é bater na aconteceu. sua porta, é estar no seu ordinário. Calma, é estar no seu ordinário, entendeu? Sim, mas assim, é se abrir a coisas novas, entendeu? Esse é o nosso Sim. ponto de vista diferente. Porque eu falei pra É, Marília, Marília, vai fazer beach tênis. Marília, vai não sei o que lá. querendo que eu Marília, vou frequentar uma seita. É, que só elas. Vocês sabiam que no beach tênis, só o beach tênis leva pro céu. É igual o o crossfit. A gente tem CrossFit uma amiga, também. só o crossfit leva pro céu. Não, não. Ai, gente. Enfim, a gente Mas só assim, tem que compartilhar a nossa divergência. Depois sim. você coloca nos comentários aí lá no Spotify qual Com tese quem você vocês concordam? entendeu, a tese da Marília ou a tese da Gabriela. Eu quero dizer que eu trouxe isso aqui, ó. A Gabriela trouxe um livro aí que ela leu, então assim, vocês defendam a tese de vocês, tá bom? Não, não, deixa Marília eu falar. jogada em ação, já acabou o seu direito, já Não, acabou. Agora já foi para votação, não tem mais o que fazer. Não não. tem. Mas Mas, o que a gente ia falar? Não, era sobre isso, né? A gente falou não, muito é já sobre esperar em isso. movimento, sim. Porque o Esperar em resto todo a gente movimento. concorda, tá, gente? Eu não convido ninguém pra sair. É, pelo amor de Eu sou Deus. do modo tupiniquim igual a Marília, mas eu sou aberta a estar. É o que a gente sempre fala, esteja visível. Raquel, Rebeca, ela estava visível. Imagina se ela não tivesse ido no posto, no Sim, poço. exatamente, Ela exatamente. estava visível. E pra gente trazer pra nossa realidade, a gente não vai pro poço, gente, porque não tem nada a ver com a nossa realidade. O que é estar visível hoje? É Tá você na estar nos lugares faculdade, específicos. na igreja, sim. Exato. No E a gente quer Instagram. exatamente, exatamente, Gabriela, no Instagram. E a gente quer deixar um versículo para vocês, né? Que é um versículo que a gente ama, que é: nunca mais a chamarão abandonada, nem a sua terra chamarão desamparada. Você, porém, será chamada Efzibá e a sua terra Beulá.
pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra será casada. Então, que você tenha essa palavra de esperança. E, assim como diz no Evangelho de João, deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ei, mulher, não se perturbe o seu coração, não aflige o seu coração na sua solteirice, mas confie em Deus. Sim. E eu vou E é terminar isso. aqui falando algo que a minha psicóloga, que a minha mãe, que todo mundo me fala a todo momento. Aproveite, gente. Em inglês a gente usa isso. Have fun. Aproveite. Aproveite a sua solteirice. Aproveite o seu tempo com as suas amigas. Faça tudo que você precisa fazer. Não fica pensando no que você não tem. Aproveite Sim, aquilo que você tem e que você vive nesse momento. E sim, assim, exatamente. Isso é enjoy. muito importante. É Exato. verdade. Que Deus te abençoe. A gente quer ouvir os testemunhos e a gente quer E ouvir aquela acontece, enquete. você volte, por E a gente favor, quer ouvir também, você que Marília, já fala namora, que comigo. é casada, etc. Coloca aqui embaixo também no comentário como que você conheceu o seu marido. Sim, por favor. Um Ai, beijo, gente, fica com Deus, até o próximo um episódio. beijo. Tchau, Tchau. tchau.